Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, estão preparados para a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Nossa aula de hoje será isso mesmo, língua portuguesa. Coloque na página 65 do nosso caderno ângulo 2 e vamos lá. E eu tenho certeza vocês vão gostar muito desse módulo. Uma história intrigante. Módulo 12, páginas 65 a 71. Nossa, será que essa aranha faz parte da nossa história de hoje? Será, gente? Vocês gostaram dela? Ai, eu amei ela. Achei ela charmosa, né? Gente, eu vou fazer uma pergunta. Qual surpresa vamos encontrar nessa história de hoje? Vamos descobrir juntos? Então vamos lá. Então, aqui na página 65, né, podemos observar, né, a última página, tá, do suplemento Folhinha, tá bom? Então, essa seção, tá bom? Ela é chamada de cafuné, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que significa essa ilustração? Novelos, né? Cada novelo tem a sua cor, né? Com linhas, né? Uma entrelaçando com a outra. Será que tem um significado, tá bom? Mas qual significado será que tem? Será que são os planetas? Ah, eu acho que sim. Vocês, eu vou perguntar isso para vocês na nossa aulinha online daqui a pouco, tá bom? Outra pergunta, gente, o que significa Via Láctea? Alguém sabe? E aí, alguém sabe o que significa? Eu vou querer também saber de vocês hoje, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Então, gente, eu fiz uma narração, tá bom? Dessa história Via Láctea. Vamos escutar juntos? Então vamos lá. Via Láctea. Bernardo, que tinha mordido a isca das aranhas de Marte, foi içado com rapidez para o alto e desapareceu de sua classe no espirro, deixando apenas uma mochila vermelha no chão. Enquanto isso, outras 35 crianças terrestres passavam pela mesma coisa. Todas caíram no velho golpe do fio brilhante das aranhas de Marte e foram içadas com rapidez ao distante planeta. A princípio, Bernardo sentiu frio ao ultrapassar a estratosfera, mas era tudo tão impressionante que ele logo se esqueceu do desconforto. As estrelas, as galáxias e buracos negros passavam por sua cabeça como num filme, e tinha certeza de que, se esticasse a mão, tocaria nos cometas e asteroides que cruzavam seu caminho. O espaço sideral era transparente e absoluto, infinito, para onde quer que olhasse. Passou por nebulosas e constelações, deu uma volta por Saturno, quase conseguiu patinar em um dos anéis brilhantes. Foi a Plutão, o frio aumentou. Quando não dava para aguentar mais, começou a voltar em direção ao Sol. Você pode achar esse caminho esquisito, afinal, para que tanta volta se Marte é logo ali, depois da Terra, na ordem dos planetas? É que parte da estratégia das aranhas era dar uma maravilhada nas crianças, assim. Todas chegavam abestadas, como se ser capturado por um fio que levava até outro planeta já não fosse maluco o suficiente. Gostaram? Tem uma coisa para falar para vocês. Essa narração foi só o começo dessa história intrigante. Vamos lá. Então já sabemos, né, que essa aranha tem a ver com a nossa história também, né? Então agora, gente, eu convido vocês, tá bom? A continuar essa história, tá bom? Comigo, tá? Então eu fiz uma narração, então ouça essa narração, tá bom? Vocês podem acompanhar, tá? Vocês vão lá no anexo, tá bom? De língua portuguesa, anexo 4, tá? Não precisa recortar os anexos, só acompanhe, tá bom? A leitura. Vamos lá?
Então vamos juntos, né, descobrir o que será que acontece. Tô curiosa, e vocês também? Então vamos juntos. Aranhas, parte 1. As aranhas de Marte tomam chá em suas teias. Elas vivem em cavernas profundas naquele planeta distante. Como vivem na escuridão, são albinas, brancas como a neve. Até seus pelos são transparentes, mas parece uma penugem. Apesar do escuro, elas enxergam direitinho, são muito organizadas, limpinhas, não deixam a poeira marciana entrar em seus ninhos. Nas profundezas cavernais, embora tenham aparência estranha e não muito amigável, as aranhas de Marte são, no fundo das profundezas de seus corações cavernosos, senhorinhas simpáticas e falastronas, bem parecidas com a sua avó. Vivem a tricotar e a tecer casaquinhos para as aranhas bebês e competem entre si para decidir quem tem um ponto mais bonito ou eficiente. A cada tarde encontra-se em uma caverna diferente, onde organizam chás com muitos petiscos deliciosos que cada uma traz de sua teia. Formigas lunares assadas, pastel de largatas de Vênus, bolinhos de moscas roxas. E em dias de grandes comemorações, preparam o favorito de todas elas: torta de meninos terrestres. Sério, não estou brincando, é o petisco de que elas mais gostam. Mas é raro encontrar meninos terrestres, então, quando consegue pôr as patas em cima de um, as aranhas comemoram durante dias. E as aranhas de Marte são comedidas, sabem comer de pouquinho em pouquinho para durar. Aranhas, parte 2. No céu azul da manhã brilhou um fio transparente, quase invisível. Só dava para ver quando batia o sol, e mesmo assim de um ângulo específico, meio de baixo para cima. Bernardo estava indo a pé para a escola quando viu aquele brilho engraçado. Ficou curioso, afinal, não é todo dia que a gente vê um fio pendurado no céu. Quero dizer, pendurado em alguma coisa ou em algum lugar acima do céu, porque não dava para ver a ponta de cima dele. Olhou admirado para o tal do fio, tão fino, tão incolor. De onde será que ele veio? Não resistiu e encostou nele. Não é que o fio grudou em seu dedo e não queria soltar de jeito nenhum. Tentou uma, duas, 3 vezes se desgrudar do tal do fio, mas nada. Como estava ficando atrasado para a escola, resolveu não dar bola para o dito cujo e seguiu seu caminho. Atravessou a rua na faixa, passou em frente à padaria, à banca de jornais e ao ponto de táxi, com o fio grudado em seu dedo, e ninguém percebeu. Passou pelo portão bem na hora do sinal, foi correndo para a classe e entrou segundos antes de o professor chegar. A manhã transcorreu normalmente, aula chata, aula legal, futebol no intervalo, aula de educação física, cochicho com as meninas no corredor. Enfim, tudo igual. Quero dizer, igualzinho não. Afinal, quem tinha aquele maldito fio grudado no dedo, o que ninguém achava estranho ou anormal? De onde será que ele vinha? Meninos em Dúzia, parte 3. Lá no fundo da caverna escura, nas profundezas profundas do planeta Terra, uma sineta toca. Logo outra começa a tocar também. E mais uma aqui, outra ali. Agora, embalham freneticamente centenas de sinetas de sons claros e luminosos. As aranhas de Marte, tricotando em suas teias, pulam de susto com a barulheira e já começam a esfregar as patas.
O tocar do sino significa que as presas morderam as iscas. 3 dúzias de meninos terrestres engancharam-se na linha de pesca intergaláctica e estão prontos para serem abduzidos, para virarem empadinhas marcianas. A lista de ingredientes dessa delícia da cozinha espacial é extensa. Além dos 36 garotos, vai uma porção de outras coisas que as aranhas demoram um bocado de tempo para reunir. Mas, como elas são gulosas e pacientes, vão juntando os ingredientes com afinco e método. Só faltavam mesmo o tais das 3 dúzias de meninos terrestres. Elas não tinham preconceito quanto a cor, sexo ou religião. Mesmo as crianças mais magrinhas rendiam um caldo delicioso, essencial para o sucesso da receita. Na Terra, Bernardo já tinha se acostumado com o tal do fio transparente, grudado em sua mão, e guardava suas coisas na mochila para voltar para casa. Sentiu o fio puxar de levinho e não deu atenção. E num instante, zap! Bernardo desapareceu da sala de aula, deixando os colegas em volta abestalhados. Teia de aranha, parte final. As estrelas brilhavam com força no fundo dos olhos de Bernardo. A velocidade com que ia sendo puxado aumentava cada vez mais. Até que o menino sentiu o corpo ir de encontro a uma teia, algo como uma cama elástica. Foi quicando na rede até parar. Olhou ao seu redor. Que lugar estranho! Estava numa cratera escura, onde a única luz visível era do céu sobre sua cabeça. Ele percebeu que, quanto mais se mexia, mais preso ficava na teia. Apesar de estar escuro, grudado no que parecia ser uma teia gigante, Bernardo se sentia confortável e acolhido. Perdido em seus pensamentos, não percebeu um leve barulho crescente quando, imperceptivelmente, a teia voltou a vibrar. As aranhas de Marte se aproximavam de sua presa e Bernardo nem percebia. Quando sentiu o bafo quente do bichoco marciano em seu cangote, o menino começou a berrar. Não, não me coma! Eu sou magrinho, não tenho carne, não, não, não! Marcelinha, colega de classe de Bernardo, sacudiu com força. Bernardo, ô Bernardo, acorda! A aula já acabou, está na hora de voltar para casa. O menino olhou para a cara da amiga sem entender muita coisa. Cadê a teia gigante? E as aranhas peludas? E a viagem espacial? Aturdido, foi saindo da sala sem perceber o fino e transparente fio grudado em seu mindinho, que ia para o infinito do céu. Gostaram dessa história? Gente, o Bernardo foi bem corajoso. O que vocês acharam? Eu achei que ele foi bem corajoso. Então, vamos lá? Então, coloque na página 66, tá bom? E vamos continuar, né? Entender o texto. Então, Clarice, né, nasceu em Londres, tá bom? Ah, outra coisa, antes de eu começar a contar sobre a Clarice, né? Vocês gostaram? E aí, o que vocês acharam? Gente, ó, eu fiz, né, essa narração para vocês para ficar mais, para não ser uma aula cansativa para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Daqui a pouco vocês vão me falar se vocês gostaram ou não. Combinado? Então tá bom. Então, Clarice nasceu em Londres, na Inglaterra. Como vive há anos em São Paulo, considera-se paulistana. Durante muito tempo trabalhou com cinema. Tem um filho, o Benjamin. Atualmente dedica-se a cuidar do garoto e a escrever a seção Cafuné na folhinha, tá bom? Certo? Então vamos lá, entender o texto. Agora, gente, ó, agora ouça as perguntas que serão feitas, né, pelo professor, né, por mim.
E em seguida responda oralmente as questões. Então, vocês não vão escrever em lugar nenhum, tá bom? Não precisa pegar nosso caderno de língua portuguesa, tá bom? Vamos fazer oralmente, tá? Combinado? Então, vamos lá. Primeiro, fale sobre as aranhas dessa história. Olha, tem até uma ali, ó, subindo, descendo, né? Aonde elas vivem, gente? Onde elas vivem? E aí? Em Marte, isso mesmo. B, como elas são? Albinas, isso, né? O que elas costumam fazer, gente? E aí? Torta de meninos terrestres. Meninos, cuidado. Não, os meus meninos não, pode ter certeza. Não vou deixar não, tá bom? Então vamos lá. 2. Agora fale sobre Bernardo, tá? Quem é o Bernardo, né? O Bernardo é um menino, né? Um garoto, né? Ele era aluno, né? Aonde ele estava? Ele estava indo para a escola, né? Aí ele ficou curioso, não foi isso? E aí, gente, ele ficou curioso ou não? Hã, 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 hã. Vamos ver? Então vamos lá. B. Que fato estranho aconteceu com ele? A curiosidade, né, gente? Ele ficou curioso, ele viu um fio pendurado transparente, né? E deu curiosidade, falou: deixa eu ver aqui esse fio, porque ele não sabia de onde vinha, né? Não foi isso? Isso. Então ele não sabia e ele tentou. O que aconteceu? Grudou no seu dedo, isso mesmo, né? Vamos lá para 3. Enquanto isso, o que faziam as aranhas no fundo da caverna? O que elas estavam fazendo? Isso, gente, tecendo, né? Os casaquinhos para os bebês aranhas. Isso mesmo. E aí, ó. E o que aconteceu com o Bernardo, gente? E aí? O que aconteceu com ele? Ele estava se preparando para quê? Para ir para a escola para voltar? Não, professor, ele estava voltando, ele estava se preparando para voltar para casa, né? Quando ele foi puxado, zap, ele desapareceu de dentro da sala de aula, né? Vamos lá. 4. A partir desse momento, aonde Bernardo foi parar? No espaço sideral, isso mesmo, gente. B, o que deixou ele maravilhado? A viagem que ele foi fazendo, né? Que ele foi conhecendo as estrelas, né? E essa viagem deixou ele maravilhado, ele nem se importou onde ele ia parar, né? Depois, 5. Bernardo chegou à caverna das aranhas. Aonde ele ficou preso? Onde que foi, gente, que ele ficou preso? Alguém se lembra? Isso, ele ficou numa teia, né? Uma teia grande, que ele falou assim, que mais parecia uma cama elástica, né? Conforme ele ia, parecia uma cama elástica. Isso mesmo. B, por que ele começou a gritar? Por quê, gente? Ele ficou com medo de ser comido, isso mesmo, né? Ele ficou assim apavorado. Ele falou: meu Deus, elas vão me comer, né? Aí ele começou a sentir aquele bafinho dessa. Ai, aí ele começou, realmente, né? Então vamos lá. O que na verdade foi essa aventura de Bernardo? Será que aconteceu mesmo? E aí? Ou não? Foi só um sonho? Essa pergunta eu vou querer saber de vocês daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá para 7. Há um fato estranho no final do texto. Qual foi esse fato estranho? Gente, como termina? Como terminou a minha narração? Isso, gente, ele acordou assustado, né? Porque a sua amiga chamou, né? E conforme ele acordou, ele foi saindo, mais ainda aquele fio transparente estava onde? Grudado no seu dedo, isso mesmo, tá bom? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou querer saber a opinião de vocês daqui a pouco. Vamos lá. Eu sei que vocês gostam dessas aulas diferentes. Estudar a língua. Então, vamos lá. Página 67. Aqui, ó. Primeiro, leia as palavras das listas a seguir. Então, lista A: gelo, agitar, gente e girassol. Lista B: guerra, águia, caranguejo e guitarra. Tá, gente? Então, vamos lá. A. Que vogais vêm depois da letra G na lista A e na lista B? Então, vamos lá. Quais são, gente? Ó, que vogais vêm depois da letra G na lista A? Então, gelo vem, depois do G vem o E, isso mesmo. Aí depois, na próxima palavra agitar, vem o I, isso.
Gente, vem o E e depois girassol vem o I. Então, são as vogais E e I, tá bom, gente? E na lista B, quais são? O E, isso, e o I, isso mesmo, tá bom, gente? Vamos lá. E até essa lista B, a pronúncia é diferente, né? Ela tem as palavras, né? O som dela é de G, isso mesmo, gente. E na B, qual é o som, né? Da letra G nas palavras da lista A? Som de G, tá bom? E na lista B, som de G, isso mesmo. C, complete a regra. Para a letra G tem o som de G quando ela é seguida das vogais E ou I. Isso mesmo, tá? Acrescentamos o que, gente? Isso, para mim ter o som de G, o que eu preciso também ter junto? Isso, né? Acrescentamos o U, tá bom? Entre o G e a vogal. Assim ela fica com o som de G, tá bom? D. O professor lerá algumas palavras. Então, vamos lá. Então, vocês vão escrever, tá bom? Então, eu vou ler para vocês 6 palavras, tá bom, gente? Vamos lá? Primeira palavra, geladeira. Isso, geladeira. Não precisa numerar, tá? Tá bom? Pode fazer uma embaixo da outra. Como são 6 e aí só tem 5 linhas, gente, aí uma delas vocês acrescentam na frente da outra, passa um risco bonitinho e já depois vocês colocam a próxima palavra, tá bom? Uma embaixo da outra agora e a sexta vai ficar junto com a primeira linha, tá bom? Então vamos lá. Próxima palavra, gema. Isso, gema. Isso mesmo. Próxima, fogueira. Isso, fogueira. Próxima palavra, girafa, isso mesmo. Tá bom? Depois, Guilherme. Isso. E a última palavra, dengue. Tá bom? Certo, gente? Então tá. Ó, com bastante capricho, tá? Então vamos lá. Próxima página 68. Leia as palavras a seguir, prestando atenção às letras destacadas. Então, vamos lá. Lista A: assar, massa, errar, horrível, certo? Lista B: ansiar, mansa, enrugar e honra, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho na lista A, né, palavras com S dobrado e R dobrado também. E na lista B, eu tenho palavras com S, né, e R, tá bom? Ó, A. As letras destacadas na lista A têm o mesmo som que as destacadas da lista B, certo, gente? Sim ou não? Então, ó, as letras destacadas na lista A têm o mesmo som que as destacadas na lista B? Sim ou não? Sim. Na lista B, antes das sílabas iniciadas pelas letras S ou R, qual letra aparece antes da letra S ou R? Qual que é a consoante que aparece? Isso mesmo, né, gente? A letra N, tá bom? Então, vamos lá. B. Escreva a regra do uso das letras R ou S nessas palavras. Então, ele está falando das palavras da lista B, tá bom, gente? Então, vamos lá. E aí, quando que é? Qual que seria essa regra, gente? Aqui na lista B, né, o S, né, ela tem o som de C, né? E a letra R, ela tem o som do Ra, Ré, Ri, Ro, Ru, certo, gente? Qual que seria essa regra, né? Outra coisa também que não podemos esquecer, né? Eu utilizo S dobrado ou R dobrado quando estiver entre duas vogais, isso mesmo, né, gente? Não se esqueça, tá? Então vamos lá. Então a regra aqui, gente, depois da sílaba, né, terminada pela consoante N, né, pela letra N,
devemos usar S ou o R, tá bom? Nunca, gente, eu devo usar S dobrado ou R dobrado, tá bom? Certo? Não se esqueça. Então, depois da sílaba, né, terminada com a letra N, usamos S ou R, tá? Nesse caso aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Na C, complete as palavras com S ou S dobrado, tá bom? Então, vocês vão prestar bastante atenção. Lembrando, né, gente, o S dobrado eu utilizo, né, quando estiver entre duas vogais, tá bom, gente? Então, tá bom. E a mesma coisa aqui na D. Complete as palavras com R ou R dobrado. A mesma coisa, tá, gente? Eu utilizo o R dobrado quando estiver entre duas vogais. Isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Lição de casa. Página 70. Leia o significado da expressão Via Láctea. A Via Láctea é uma faixa esbranquiçada, formada por um conjunto de estrelas, planetas, gases e poeiras de astros. Nela está localizado o nosso planeta, a Terra. Então vamos lá. O título do texto que aparece na última página, folhinha e Via Láctea, é porque, gente, ó, o título do texto que aparece na última página da folhinha é Via Láctea, certo? A gente já conversou sobre isso. Mas por quê, gente? Qual que seria essa associação do título, né, com a nossa história? E aí, o que vocês acham, gente? Qual foi a associação? Isso, né, gente? Porque o Bernardo, ele foi capturado, não foi? Por um fio. E esse fio levava ele para onde, gente? Para onde será que esse fio levava ele? Esse fio levava ele para as cavernas das aranhas, né, gente? Por isso dessa associação, tá bom? Então, vocês pensem aí numa resposta, né, que for melhor para vocês estarem colocando nessa número 1, tá bom? Qualquer dúvida, gente, vocês podem perguntar, tá? Número 2, observando novamente a página 65, explique qual é a ligação entre o texto Via Láctea e a imagem que a ilustra. A gente acabou de falar sobre isso, né, gente? Associação são... lembra que eu falei dos novelos e as linhas, né? O que é que puxou o Bernardo para lá? Não foi um fio, né? Não foi esse fio que levou o Bernardo lá para a caverna, né, das aranhas? Isso mesmo, tá bom? Esse fio grudou aonde, gente? Não grudou na mãozinha dele? Aonde ele foi puxado. Isso mesmo. Vamos lá. 3. Continue a lista como no exemplo da linha 1, tá bom? Então, figo, figuinho. Na primeira, né, vocês vão passar para onde, gente? Para o diminutivo, tá bom? Figo, figuinho. Prego, preguinho. Jogo, joguinho. Isso mesmo. Amigo, amiguinho. Fogo, foguinho, tá bom? Já na próxima lista, né? Ele está passando para o passado, tá bom, gente? Ele quer que essa palavra passe para o passado. Então, pegar, peguei. Apagar, apaguei. Carregar, carreguei. E assim vai, tá bom, gente? Gente, capricho na letra. Por favor, aponte o lápis, tá bom? Se precisar, apague, tá direitinho, sem rasgar o livro, tá bom? Certo? Depois, gente, ó. E outra coisa, no 3 a gente vai estar usando, né, o ge e o gui, tá bom? Certo? Então, vamos lá. 4, encontre em revistas ou jornais velhos. Duas palavras escritas com sílaba terminada em N antes de S, tá bom? Então, vou encontrar duas, tá? N antes de S. E depois, duas palavras escritas com a sílaba terminada em N antes de R, tá bom, gente? Duas palavras. Aí tá aqui, guarde em um envelope e leve para a próxima aula. Não, não tem próxima aula, tá bom? Com cuidado, vocês vão colar aqui mesmo, nessas linhas, tá bom? Então, duas palavras escritas com as sílabas terminadas em N antes de S, tá bom? E mais duas palavras com as sílabas terminadas em N antes de R, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado
gostado dessa nossa aula, tá bom, gente? Daqui a pouquinho a gente vai se ver na nossa aulinha online e eu vou querer saber a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não, tá bom? Então, ó, um beijo no coração de vocês, tá bom? E até daqui a pouquinho. Tchau.